Fala, nação rubro-negra, plantão VVP. Agora de vez em quando a gente faz uns plantões, né? Flamengo surpreendendo a galera, realizando algumas contratações durante a noite, quase madrugada, são agora 23 horas e 10 minutinhos. Bom, vamos lá, vamos falar do que se trata esse plantão. Flamengo contratou centroavante. A notícia foi trazida primeiro pelo GE, a notícia da contratação do Carlinhos do Nova Iguaçu. Até me surpreendeu a notícia vazar na noite anterior à final, justamente contra o time do Nova Iguaçu. Mas vocês se lembram que eu fiz uma matéria hoje dizendo que o Landim estava muito pressionado. Vocês lembram disso? Olha só que eu coloquei aqui, ó. Conselho de Futebol do Flamengo pressiona Landim e Marcos Braz por contratação. Quem leu a matéria com atenção, porque eu sei que tivemos muitos aí, copia e cola, tem muita gente falando sem ler a matéria, tem muita gente que não tem pauta para fazer e está usando só os títulos, ou só uma coisinha ou outra, ou alguém que falou das minhas matérias, para poder atacar as matérias que eu venho fazendo no jornal O Dia com muito zelo, com muita presteza, assim como eu faço todos os dias aqui. E o que eu disse basicamente foi, olha, há muito tempo que membros do Conselho de Futebol do Flamengo estão insatisfeitos com o desempenho de Gabigol como centroavante, camisa 10 rubro-negro, não consegue repetir ou manter as atuações de Pedro quando acionado por Tite. Sempre que atuou como titular, Gabi manteve uma média de 0,4 gols por jogo. Já Pedro, nas vezes que entrou desde o início, conseguiu manter uma média de 0,7 gols por partida. No fim da última temporada, Pedro somou 35 gols contra apenas 20 de Gabriel. Por isso, Landim já havia inclusive autorizado a procura por um centroavante com características mais semelhantes à de Pedro e mais jovem. Porém, a ideia era realizar a contratação só na primeira janela de 2025. Então, aqui eu conto tudinho para vocês da pressão que o Rodolfo Landim vinha recebendo para contratar um centroavante. E na minha matéria de que dia? Do dia 18, eu falei do dia 27, desculpa, eu falei aqui, ó, que o Flamengo já pensava em substituto para o Gabigol. E aí aqui eu trago bem claro o nome, ó. Nomes como o de Carlinhos do Nova Iguaçu, que vem realizando um excelente campeonato carioca, de Eduardo Vargas, são algumas possibilidades. Em momento algum eu disse que o Flamengo negociava com o Eduardo Vargas, mas o nome do Eduardo Vargas estava à mesa sim. Fabrício, mas 34 anos, era um jogador muito velho para o que o Flamengo vinha procurando. Só que o Flamengo procurava um jogador para agora, para a janela especial do dia 1º ao dia 19 de abril. E o problema do Flamengo nem foi com relação à idade do atleta, e sim com a convocação que ele sempre recebe para a seleção chilena. Então, esse era o verdadeiro problema na contratação do Eduardo Vargas. Muitos membros da diretoria rubro-negra enxergavam que o Vargas tinha mais experiência para comandar a equipe na época da Copa América, porque vai estar recheado de garotos, não fosse a sua convocação. Mas está bem aí dizendo, ó, no dia 27, hoje é dia 29, 2 dias atrás eu falava que o Flamengo tinha interesse no Carlinhos. E agora veio a confirmação através do GE, do excelente Eric Farias e da equipe do GE, que o Flamengo contrata o Carlinhos para ser centroavante do Mengão Queridão. Então, assim, será que agora aqueles camaradas que não suportam que um negro pobre, fora do eixo deles lá, consiga escrever para um portal tão grande como é o Dia, tenha mais informação que eles, será que agora eles vão falar, olha, há 2 dias atrás o Fabrício já falava que o Flamengo tinha interesse no Carlinhos e agora o GE confirma a contratação do cara. Será que agora eles vão falar? Será que agora eles vão dar crédito para a matéria de 2 dias atrás, que só agora que agora se confirma como contratação do Flamengo? Ou será que vão passar batido, vão dar somente os créditos para o Eric Faria, que merecidamente tem os créditos nessa informação da contratação? Foi ele que trouxe, eu não trouxe, eu trouxe do interesse do Flamengo ter interesse no atleta. Tudo, gente, é uma questão de injustiça. Eu trabalho sempre com muita honestidade, sem
falar mal de ninguém, falando só aquilo que eu apuro. Eu nunca chamei notícia de ninguém de bizarra, eu nunca chamei notícia de ninguém de viagem, nunca humilhei ninguém, nunca maltratei ninguém com as minhas informações. Então, assim, desculpa o desabafo no meio de tudo isso daqui, mas vocês não têm noção do quanto eu trabalho sério, do quanto eu trabalho empenhado, e não quer dizer que outros também não trabalhem sério, só que outros se deixam influenciar pelo glamour de estar recebendo, de estarem sendo manipulados até sem saber por uns e outros, porque a verdade é que essa diretoria sabe que não pode dar ponto sem nó enquanto eu estiver no YouTube. Porque enquanto eu tiver voz para falar aqui, se eles escreverem, se eles falarem qualquer coisa errada nos bastidores, eu vou trazer para vocês, eu vou fazer a verdade para vocês. Então eles estão usando muitos jornalistas, manipulando muitos jornalistas para tentar me descredibilizar. Mas nada com um dia atrás do outro. Tá aí, ó. Eu falei no Carlinhos há 2 dias atrás, né, quase 3, que já são 23 horas e 16 minutos, e agora se confirma, através do GE, do excelente Eric Faria, que o Flamengo contratou o Carlinhos. Então, desculpa o desabafo, mas eu precisava fazer, porque eles estão conseguindo confundir algumas pessoas sobre o que é trabalho sério e o que é ser pau mandado da diretoria. Muitos nem sabem que estão sendo manipulados pela diretoria. Estão atraídos apenas ou pelo arrego do urubu ou pelo glamour de estarem tendo mais contato, porque a diretoria agora, sabendo que eu denuncio mesmo, que eu não tenho medo de perder o canal, usa de todos os subterfúgios para poder me atacar. Mas quem trabalha certo, Deus honra. E tá aí agora a prova para vocês. Notícia de 2 dias atrás, sendo confirmada agora pelo GE, que o Flamengo conseguiu a contratação do Carlinhos. Então, deixando o desabafo para trás, eu peço para que você que acredita no nosso canal, que acredita no que eu falo, que acredita no meu trabalho, que se inscreva se ainda não for inscrito e que chame seus amigos para se inscreverem também. Talvez seja um dos momentos mais difíceis dos nossos canais, porque tem muita gente sendo comprada, muita gente sendo ludibriada para bater na gente, para lutar contra a gente. Eu preciso muito do apoio de vocês que me acompanham desde 2016 aqui. Ganhei o prêmio Top 10 Jornalistas Esportivos no ano passado. Escrevo para o Dia, substituindo um outro jornalista que foi demitido de lá por merecimento, não foi à toa. Eu luto muito pelo espaço que eu tenho e eu luto muito para a verdade chegar até vocês. E a questão da verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos, incomoda muita gente e tem muita gente lutando para me tirar do ar. E eu conto com você para permanecer aqui. Então deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos, se inscreva e fala para o pessoal se inscrever também se você acredita no nosso trabalho, na nossa seriedade, tá? Carlinhos chega no Flamengo, segundo a notícia do GE, para ganhar algo em torno de R$100.000 mensais, ele que ganhava cerca de R$4.000, mais ou menos, lá no Nova Iguaçu. A matéria é do Eric Faria, do Fred Gomes e do Thiago Lima. O Flamengo tem um novo centroavante, trata-se de Carlinhos, do Nova Iguaçu. Adversário rubro-negro na decisão do Carioca. O contrato ainda não foi assinado, mas as minutas já foram trocadas entre Marcos Braz, vice de futebol, e o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes. Bom, por que foi na sexta-feira? Por que foi agora, nas vésperas do jogo? Pela pressão a ter vazado esses nomes através da minha matéria do Dia, que o Dia é um canhão, gente. Vocês não têm noção, o Dia é um canhão de visibilidade. Mas no último mês, mais de 1 milhão de pessoas leram as minhas matérias. Tem matéria que deu aí no mês de março, uma única matéria, mais de 3 milhões de visualizações. Então o Dia é um canhão, chega nos caras e bate no peito dele as informações. Então, sabendo que a gente já tinha a informação do Carlinhos, do Vargas, até o Pato foi oferecido e eles chegaram a pensar na possibilidade. E eu já tendo trazido a informação da pressão que o Landim sofria e passou a sofrer mais ainda depois que eu fiz a matéria falando sobre o Eduardo Vargas, eles foram lá e bateram o martelo rapidamente e anunciaram, deixaram vazar a informação para que apaziguasse o torcedor rubro-negro que já estava lutando contra a vinda do Eduardo Vargas. Eu também não contrataria o Eduardo Vargas. E precisa vazar, essas coisas precisam vazar para não deixar eles fazerem as besteiras que eles fizeram nos últimos anos. Se não tivesse vazado a SAF, e eu fui um dos que lutei muito contra a SAF, talvez agora a gente já tivesse o Flamengo vendido. É importante a função do jornalista em buscar a notícia atrás da notícia, a notícia extraoficial. Não
é ideal ser porta-voz do clube. Só confirmar o que o clube fala, é preciso investigar. O Cruzeiro falava que estava tudo bem. A Gabriela Moreira foi lá, investigou e viu que estava tudo mal antes do que aconteceu com o Cruzeiro. Minha linha é essa, é investigativa, procurando a verdade, doa a quem doer. Comigo não tem arrego do urubu, comigo não tem manipulação, comigo não tem vislumbre de dirigente. Comigo o papo é reto, porque eu quero ser lembrado como um cara que foi passageiro, talvez eu não dure muito tempo mesmo, porque essa linha aqui, sem ter as costas largas, é difícil de conseguir manter por muito tempo, mas eu quero ser lembrado como um cara que deixou um legado de falar sempre a verdade. Doa quem doer, sem ser manipulado, sem ser comprado, mas sempre falando a verdade. Tá aí, notícia do dia 27, sendo confirmada hoje pelo GE. Parabéns pelo GE, parabéns para a turma do Globoesporte.com, e se você puder nos ajudar a crescer, tamo aí. Plantão VVP, confirmada a contratação de Carlinhos pelo Clube de Regatas do Flamengo. Obrigado por tudo, agora eu vou dormir. Fui.